Meus meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Então, vamos começar aqui, esse tempinho. Então, de novo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nossa terceira Masterclass desse ano, hoje com convidados especialíssimos, o tema de gestão de pessoas. Então, antes de chamar os convidados, que já estão aqui já, Hipólito e Nath, eu vou passar alguns recadinhos para vocês e dar as boas-vindas também para quem está chegando. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui no nosso espaço, também da comunidade. Então, para deixar todo mundo na mesma página, todo mundo sabendo também o que é a Simbiosc. A gente passa esse momento inicial também para a gente fazer esses combinadinhos. Eu vou pedir para vocês renomearem, então a gente pede que vocês coloquem o nome de vocês e o nome da organização, para a gente também saber quem são as pessoas que estão aqui, se reconhecer nesse espaço. A gente está gravando, essa gravação depois vai para o YouTube. A gente vai mandar o link para vocês, caso vocês queiram rever alguma parte, rever alguma informação importante que foi passada. Então, estamos gravando. E use o chat para tirar dúvidas. Então, a gente vai ter momento para tirar dúvidas. Caso vocês queiram já escrever as dúvidas no chat, eu já vou organizando aqui e passando por Hipólito para a Nath. Então, usem o chat para tirar dúvidas. E a gente abre um espaço específico para isso também. Então, quem quiser também trazer a dúvida de forma falada, será muito bem-vindo. Tem algumas pessoas chegando, então todo mundo está chegando também. Acabamos de começar por aqui. E o que é a Simbiosc? Eu sei que tem algumas pessoas que estão no espaço da Simbiosc hoje pela primeira vez. A Simbiosc é uma comunidade de aprendizagem online. Hoje a gente tem 102 organizações membros da Simbiosc. E tem alguns espaços que acontecem aqui, né? Tem o espaço da trilha, que a gente vai falar um pouco hoje no final. Tem o espaço das quartas-feiras, que a gente faz encontros com temáticas, bate-papos, trocas. Então, a Simbiosc vem com esse objetivo de abrir espaço para o desenvolvimento organizacional dentro das organizações da sociedade civil. Então, a gente sabe que é um tema, DI é um tema complexo, que às vezes não dá tempo de fazer dentro do tanto de coisa que todo mundo faz, tanto de coisa que as organizações fazem, mas é algo super importante e a Simbiosc vem com esse ponto de colocar na agenda e de criar esse espaço intencional, com bastante especialistas também em vários assuntos dentro do terceiro setor. Então, para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A Milena vai colocar nosso Instagram, se puder colocar nosso Instagram no chat, para quem quiser seguir lá, a gente coloca bastante informações, quando tem eventos abertos também como esse, a gente divulga lá. Então, para quem quiser seguir, será bem-vindo e bem-vinda. E quem tiver dúvida também pode falar com a gente, que somos sempre abertos para conversar e trocar e contar mais a Simbiosc também. Vou agora trazer Nath e Hipólito para a fala. Então, Nath, Hipólito, obrigada pela parceria. Sejam bem-vindos. Espaço é de vocês. A Nath, eu tinha aberto aqui, é especialista em gestão de carreira, graduada em administração pública na FGV, doutora pela FEA USP, já pesquisou sobre sucessão em organizações públicas, trabalha 12 anos na Growth Consultoria e atualmente trabalha como BP na DP6. O José Hipólito, que é um outro especialista que está com a gente hoje na Masterclass, é especialista em remuneração e recompensas, com experiência no terceiro setor, doutor pela FEA USP, trabalha há mais de 30 anos auxiliando organizações a estruturar e instrumentalizar processos de gestão de pessoas, é professor na FIA e na PUC, e é professor no MBA da Exalc USP. É fundador e consultor há mais de 28 anos na Growth Consultoria. Então, que especial, que importante ter vocês aqui. E sejam bem-vindos, e espaço é de vocês.
Bom dia a todos e todas. Podem me chamar de Nath, acho que fica mais fácil também, né? E aqui do lado é o Hipólito. Acho que tem algumas pessoas aqui que a gente conhece que já sabem, a gente é casado, por isso que a gente está no mesmo ambiente aqui, vale dizer, né? Eu vou começar falando, a gente vai tentar falar um pouco rápido, em meia hora, 40 minutos, para deixar mais espaço para as perguntas, que eu já estou vendo aqui que no chat estão aparecendo bastante. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha apresentação? Eu desaproximei. Então tá. Só deixa eu colocar no modo apresentação. Foi. Bom, o tema da nossa Masterclass é como impulsionar a gestão de pessoas e estimular times mais satisfeitos e engajados. E, para isso, a gente vai começar falando um pouco da definição. O que é satisfação e o que é engajamento? Satisfação, na verdade, os autores eles dizem que é o resultado da própria avaliação, né, do trabalhador, do profissional, sobre o seu trabalho. Ou quando o profissional ele tem uma percepção positiva dos resultados produzidos por aquele que ele faz. Então, a satisfação é um estado emocional. Então, é um conceito temporário. Então, hoje eu posso estar satisfeita no meu trabalho, amanhã eu posso não estar. Então, o que as organizações elas tendem a ir um pouco mais, querer mais, é o engajamento. Porque o engajamento ele vai além da satisfação, ele está relacionado ao comprometimento e à conexão com a organização. Então, ele pode ser entendido aqui como uma vontade da pessoa sempre ir além e pensar em oportunidades futuras. Então, por isso que normalmente as organizações, elas querem o engajamento das pessoas e não tanto a satisfação, querem os dois, mas muito mais o engajamento. E o verdadeiro engajamento, ele diz, né, significa que as pessoas elas estão psicologicamente presentes para fazer o seu trabalho. E isso perpassa aqui 4 pontos. Que as pessoas elas entendem o que fazer, elas têm o que elas precisam, elas têm um apoio tanto do gestor como da equipe, e elas sabem por que o seu trabalho é importante ali dentro. Então, isso vai gerando o engajamento das pessoas. E aí a gente trouxe aqui alguns dados que mostram como que está o engajamento no mundo. Eu não sei se vocês já viram essa pesquisa da Gallup, que é uma empresa de pesquisa de opinião. Eles têm feito essa pesquisa há anos, ali desde 2009, no mundo todo, e também é legal porque tem alguns recortes nos continentes. E aí eu vou trazer para vocês esse recorte do nosso aqui, Latinoamérica. Mas olhando no geral, a porcentagem de funcionários que estão engajados no trabalho atingiu um recorde, né, que eles dizem em 2022, de 23%. E aí, abrindo um pouco mais, e aí olhando a nossa realidade aqui, eles têm até alguns dados do Brasil, mas são poucos. Então, eu trouxe aqui do continente mesmo, que eu acho que a gente já consegue observar um pouco como que a gente está. A gente tem 31% de pessoas que dizem que estão realmente engajadas, que consideram seu trabalho significativo e que se sentem conectados à equipe e organização. A gente até que, como continente, tem essa porcentagem maior do que globalmente. Então, eles chegaram à conclusão que 31% nós, Latinoamérica, estamos engajados contra 23% do global. Mas a gente tem uma parte bem significativa de pessoas que não estão tão assim engajadas. Acho que vocês já viram falar dessa renúncia silenciosa que tem acontecido nas organizações, que são pessoas que acabam colocando o mínimo esforço necessário, elas estão psicologicamente desconectadas da organização. E essa porcentagem é alta. A gente está com 59% de pessoas que estão com este sentimento de não fazer muita coisa, que é a mesma coisa que o global. E a gente tem pessoas aqui, até que o nosso índice é um pouco menor que o global, são 11%, que são pessoas que acabam realizando ações para prejudicar a organização. E aí prejudica seus objetivos e estão ali contrariando os seus líderes. Então, são pessoas que estão totalmente desengajadas, mas ainda continuam na organização. Então, olhando tudo isso, né, quando a gente vê todo esse cenário,
a gente também trouxe aqui o porquê que as pessoas elas resolvem ou buscar um outro emprego, ou tipo, começar a querer realmente deixar o emprego atual. E o ponto ali principal, essa daqui é uma pesquisa da Reis de agora, deste ano, que é as pessoas elas querem sair da organização, 70% diz que é para ter outro tipo de oportunidade de crescimento profissional. Isso seguido de melhores benefícios, horários flexíveis, segurança e melhoria de programas de treinamento e desenvolvimento. Nessa pesquisa, eles tiraram o salário, né? Porque senão o salário seria ali o primeiro, quando você pergunta para a pessoa por que você quer sair do emprego. Mas é legal essa pesquisa, quando a gente olha também outra pesquisa do Lugares Incríveis para se Trabalhar, que é da FIA, junto com a UOL, que eles trazem os motivos de permanência das pessoas. E o primeiro ponto também traz aqui, que é o crescimento da carreira. Então, a percepção de oportunidade de crescimento profissional dentro da empresa faz com que as pessoas queiram ficar aqui dentro das organizações de vocês. Tem uma questão de satisfação do trabalho também, de sentimento de realização, remuneração e benefícios, que sempre aparecem, e também a questão de oportunidades de aprendizado. E aí, olhando tudo isso, né, aqui são alguns trechos de algumas pesquisas, a nossa pergunta é como que a gente faz, né, como as organizações elas podem se estruturar para aumentar o engajamento e a retenção dessas pessoas. Enfim, tem várias respostas para isso, a gente trouxe aqui 4 pilares que a gente considera bem importante. O primeiro que a gente vai falar é sobre propostas de valor. A definição de uma proposta da organização é muito importante para que as pessoas se engajem e realmente a gente consiga reter as pessoas. E também tem que passar por uma estruturação de um modelo de gestão de pessoas, aqui falando um pouco de critérios, né, que clarificam o caminho do desenvolvimento dos profissionais. E a gente também precisa ter regras bem explícitas. A gente precisa ter instrumentos e processos de gestão de pessoas, então avaliação, feedback, tomada de decisão. E, por fim, o nosso quarto pilar, não menos importante, é a estrutura remuneratória, aqui incluindo tabela salarial. Então, a gente precisa de uma estrutura remuneratória que converse ali com o modelo de gestão de pessoas. Hoje, a gente vai passar rapidamente por esses 4 pilares, mas na nossa trilha a gente aprofunda bem cada ponto desse. Então, começando com proposta de valor ao empregado, eu não sei se muitos já ouviram falar, em inglês a gente fala EVP, aqui em português é proposta de valor ao empregado, que nada mais é que um pacote ali de vantagens que podem ser econômicas, simbólicas, psicológicas, que são fornecidas pela organização e contribuem ali para a atração, retenção e engajamento dos profissionais. Mas fica muito filosófico essa proposta de valor, essa definição, e a gente trouxe um vídeo de ele era, na verdade, vice-presidente, acho que até 2022, da Patagônia. A Patagônia é uma empresa de, não sei se vocês conhecem, de roupa para outdoor, de aventura, enfim. Eles têm uma causa muito forte em meio ambiente. E nesse vídeo, ele é rapidinho, é de 5 minutos, ele vai falando um pouco como que todos os valores que eles acreditam, eles realmente conseguem colocar na prática e nos processos de recursos humanos. Então, peraí, eu vou colocar. Ele está em inglês e aí a tradução é automática em português. Mas depois a gente passa o vídeo para vocês, porque tem hora que ele fala muito rápido. Mas eu acho que vai dar para entender bem aqui. Agora, só um minutinho, porque eu desacostumei com o... Ah, tá. E... Eu vou colocar só um pouquinho, só me falem se vocês estão ouvindo. Now, Patagonia is famous for its values. Dá para ouvir? Estamos ouvindo, Nath, mas não está no vídeo. Eu acho que... Então, peraí. Eu tenho que... Peraí. Calma. Agora tá. Então Agora tá. sim. Peraí, deixa eu só aumentar o vídeo. Now, Patagonia is famous for its values and for its environmental causes. How has that shaped the culture and the experience of working there? Probably the biggest way is we hire to values intensely. So when you hire people who value the outdoors,
when you hire people who are intensely focused on saving the planet, and you pick them because they have a passion for saving the planet and being outside. If I took this same person and put them indoors forever for their job, then that would destroy their spirit. If I didn't allow them to protest and didn't support their desire to protest for the environment, that would crush their spirit. So the very thing that you hire them for, you have to allow them to do, and you do that with practices. So how that shows up in HR, obviously, is we pay bail if you are arrested in support of protesting for the environment. We have a pretty strict let my people go surfing policy. If the waves are up or the powder is up, then go leave. The waves aren't always up and the powder isn't always on the mountain. Go enjoy yourself and get outside. It keeps us from breaking the spirit of the people, the exact people that we hired, and because of that, they stay for a very long time. So just to push you on that, that sounds almost too good to be true. Yeah. How does that translate into bottom line performance? Well, like Yvonne says, what we want people who are coming to work every single day, 2 steps at a time, and they know that they need to be ready for when the surf is up next. So you're gonna work like a demon. And he actually uses that word. They're gonna work like demons. The other thing too, though, I mean, you want to be ready for the next surf up, but if you really genuinely care about the planet and the environment, and you're concerned about the environmental crisis, then every day I'm coming to work, I know that I am doing something that is important to me. Like what I feel, because these things are important to me, sometimes work keeps you away from your purpose. What's great about Patagonia is they nudge me deeper into my purpose. They nudge me more into the person I want to be and not pull me away from the person I want to be. And I think that's what we do for most employees at Patagonia. So you can truly be yourself in a culture that allows you to express yourself. And I know that's translated into really strong performance for Patagonia. We've had just ridiculous growth for so many years. Not that we assume that at any time, and not that growth is the most important thing. The most important thing in Patagonia is living our values and our mission. And interestingly enough, by doing that, the company has performed beautifully for many years. Now, one of the questions I get a lot is, what is the ideal culture for a company? As the holy grail, if I could just define it, what are your views on what it takes to build a strong culture? And then most importantly, how do you sustain it? There's some really great articles around the average of cultures between extroverted, introverted, high energy. There's all this kind of grid of cultures, and you can try to find the right mix of that. I think, though, that the ideal culture knows what your purpose is and why the company exists in the first place. What's your reason for being? Once you have that codified, then you circle everything around that. The executives live it, they're measured to that, you hire to it, you have practices in place that are ridiculous that support it. So I'll give you an example. There are 2 companies in Southern California, Patagonia and Riot Games. Riot Games is a gaming company. I went and visited Riot Games because the head of HR is a friend of mine, and there's all you can drink Red Bull, everything is set up like a living room, it's dark, I mean, you can get outside, but no one really is. And it is like, if you're a gamer, it's a little slice of heaven. Like, it's the best place that you could work for a gamer. If I put someone from Patagonia in Riot Games, they would go absolutely crazy. Yeah. And vice versa. If someone from Riot Games were at Patagonia, this would be the worst company on the planet. So I think the best type of cultures is knowing who you are and finding people who align for that. And I do have this one caveat. Sometimes people say culture fit. And I think what you're really looking for is culture add. Mm-hmm. So this fit means you're looking for people within a box. What your culture add means, I'm looking for people who lay over these same types of values and add something else to the culture that they bring, their own individual nature or diversity or whatever those are. So we're looking for culture adds, not necessarily culture fits. And I think there's a beauty to getting that right. So you've got a very clear view of what Patagonia is, the experience you're trying to create, and ensuring that you have culture adds for people joining Patagonia. Oi, pessoal. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos e todas, né?
É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou puxar a apresentação a partir de agora, mas primeiro reforçando o que a Nath comentou, de que para a gente ter realmente uma organização com as pessoas engajadas, né, em um primeiro momento a gente precisa reconhecer, né, os valores da organização. Nesse vídeo, eu acho que é interessante que o próprio Jim Carter, né, que tá fazendo a fala, ele sinaliza que o grande objetivo da organização é vivenciar os seus valores, né? E a Patagônia, não sei se vocês conhecem, né, a história da organização, mas ela foi fundada por um amante da natureza, né, que desenvolveu a organização com o objetivo de ter recursos para poder fazer a caminhada, as trilhas que ele gostava de fazer. E em vários momentos, essa organização ela se deparou até com situações de conflito, né, ético. Por exemplo, puxa, quanto mais eu produzir roupa e eu comercializar roupa, mais eu vou estar degradando a natureza, né? E teve uma época que eles fizeram uma campanha, assim, olha, o título da campanha era Don't buy this jacket, não compre essa jaqueta, né? Antes de comprar, né, veja se você consegue usar um pouco mais, né? Veja se você consegue consertar, né? Se você pode doar depois essa jaqueta ou eventualmente dar um destino adequado, né, para o material. Então é uma organização que a todo momento, né, se posiciona com uma preocupação muito alinhada, né, com a sua causa de origem. E isso traz significado, né? Isso traz engajamento, isso traz envolvimento. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa discutir quando a gente fala de gestão de pessoas é entender a raiz da organização, quais são os seus grandes diferenciais, explicitar e vivenciar esse propósito, né? Não sei se vocês conseguiram captar em alguns momentos algumas falas do Carter, que ele comenta assim, olha, se a onda estiver boa, né, vai surfar, né? Depois você volta para trabalhar, você vai estar muito mais energizado, muito mais engajado, né? Ou se eventualmente alguém for preso numa manifestação, né, em defesa do meio ambiente, puxa, eu como organização vou lá e banco, né, a taxa, né, para a pessoa poder sair, né, dessa situação, né? Eu dou suporte para a pessoa nessas situações porque a pessoa está no fundo perseguindo, né, está brigando pelos valores da organização. Então, esse primeiro aspecto ele é fundamental, né, e isso está encaixado nisso que a Nath trouxe de proposta de valor. Então, o primeiro ponto aqui fundamental é a gente poder discutir qual que é essa proposta de valor da nossa organização, né? Ela pode estar pautada em alguns aspectos. Tem organizações, né, isso é mais típico do setor financeiro, em que o reconhecimento financeiro é um grande elemento, né, oferecido para as pessoas como elemento de atração e retenção, né? Mas em outros segmentos, a gente pode buscar outras trocas, né, que as pessoas tiram dessa relação com a empresa. Por exemplo, desenvolvimento profissional. Tem muita gente que vai trabalhar numa organização por conta das oportunidades de crescimento de carreira. Conciliação, né, do trabalho profissional com outras experiências, né, com o equilíbrio da vida pessoal e profissional, né? O bem-estar para os outros, né? Na minha tese de doutorado, eu pesquisei o pessoal do terceiro setor, né, e vi que esse é um aspecto central, né, na capacidade dessas organizações de atrair e mobilizarem pessoas, a própria causa, né, como um elemento de mobilização, né? Enfim, uma organização bem estruturada, né, com práticas que são percebidas, né, no dia a dia como justas, né? A possibilidade de estar num ambiente bacana, né, com pessoas com as quais eu compartilho dos mesmos ideais, dos mesmos valores, né? Eu tenho uma interação social interessante, enfim. Todos esses elementos, eles podem fazer parte dessa proposta de valor. Então, o primeiro ponto relevante, se a gente quer aumentar o engajamento dos profissionais, é a gente identificar quais são os diferenciais naturais da nossa organização e mostrar isso, né, para as pessoas que trabalham com a gente ou que têm a intenção de trabalhar com a gente. O segundo ponto, ele está relacionado, né, à atuação das práticas, né, de gestão de pessoas, né? Porque, além de uma boa caracterização, né, da proposta de valor, eu preciso trazer esses elementos para o meu dia a dia, né? E isso se dá por meio de práticas de gestão de pessoas. Antes da gente entrar nessas práticas, né, que a gente vai discutir na sequência, eu queria discutir com vocês, né, quais dessas práticas vocês têm, né? Eu queria fazer aqui um apanhado, né? Se vocês têm de alguma forma estruturada, né, critérios de carreira, critérios de desenvolvimento, né, processos de análise de desempenho, um feedback estruturado, porque esses elementos, né, também, né, influenciam de uma forma determinante a capacidade das organizações atraírem, manterem
né, direcionarem de alguma maneira, né, estimularem o desempenho dos profissionais. E basicamente são esses temas que a gente vai trabalhar profundamente, né, na nossa trilha de desenvolvimento, né? Como que eu estruturo adequadamente um plano de carreira, como eu estruturo um processo de gestão de desempenho, né? Um processo de diálogo em torno do desenvolvimento, como que eu tomo decisões relacionadas a reconhecimento e recompensas. Esse é o mote da nossa trilha. Então, a gente vai fazer aqui uma consulta rápida para vocês, para saber em que medida, né, as organizações que vocês trabalham têm esses processos estruturados. Eu mandei, Hipólito, o link aqui no chat do Zoom. Então, pedi para todo mundo entrar. E assim que a gente tiver a resposta da primeira pergunta, a gente já passa para a segunda. Vou compartilhando aqui o resultado. Eu vou passar para a segunda pergunta. Vocês me falam se foi. Foi. A segunda é um monte, né, Nath? Isso. Vocês podem acessar mais de um. Quais desses critérios vocês têm? Obrigada, Marina. Nada, Carla. As respostas aqui, Hipólito e Nath. A gente consegue pegar a primeira lá? Essa é a primeira. Essa primeira? Na Isso. organização, as pessoas trabalhando sobre planos de carreira. Perfeito. Então, uma boa parte das organizações aqui não explicitam de uma forma estruturada, pelo que eu estou entendendo, as oportunidades de carreira, né? Lembrem que um dos aspectos importantes, né, no engajamento dos profissionais, uma das expectativas que as pessoas têm, né, de troca em relação ao seu trabalho, é justamente a oportunidade de desenvolvimento profissional, né? Eu lembro sempre, né, de uma leitura, né, do Aristóteles, por exemplo, né, que ele trabalhava a questão da potência, né, transformar a potência em ato, né, e esse como um objetivo nosso, né. Então, todo mundo quer transformar o seu potencial em ação, né. Agora, o quanto que as organizações, elas, de fato, potencializam, né, esse movimento. Então, é extremamente importante, né, que as pessoas encontrem, né, nas suas organizações, espaços de desenvolvimento profissional, espaços que potencializem a sua contribuição, né, a sua entrega, a realização de todo esse seu potencial. Isso se dá por meio também, né, de processos, além de bons valores, né, e boas práticas, né, também por meio de processos estruturados de gestão de pessoas. Então, vamos ver como que vocês praticam esses processos estruturados de gestão de pessoas. Quais os critérios de gestão de pessoas que a sua organização tem? Então, uma boa parte das organizações aqui representadas, ela tem a prática de avaliação de desempenho, acompanhamento de desempenho, junto com feedbacks contínuos, né? Essas são boas práticas, né? A gente vai poder discutir depois, ao longo da trilha, né, os diferentes instrumentos de acompanhamento de desempenho, as diferentes formas, né, de fomentar o feedback e o diálogo contínuo. Mas ficamos muito felizes aqui que vocês, né, têm essa prática de alguma forma estruturada nas suas organizações, ou pelo menos acontecendo, né, talvez não tão estruturada, mas acontecendo nas suas organizações. Dois pontos aqui que aparecem na sequência: a questão do plano de desenvolvimento individual, né, isso é importante no sentido até de mostrar, né, e potencializar o desenvolvimento, né, das pessoas, a organização como um espaço ali de potencialização desse desenvolvimento, e comitês para tomada de decisão, né, decisões cada vez mais colegiadas, também tem sido visto como uma boa prática, né, não só para tomar uma decisão segura, né, adequada,
mas também esses espaços são espaços de troca, né, entre a liderança, entre os tomadores de decisão, o que vai permitindo uma maior homogeneidade na decisão, né, um uso mais equilibrado, né, dos critérios da organização na tomada de decisão de reconhecimento dos profissionais. Bacana, né? Regras de movimentação salarial para promoção e progressão aparecem na sequência, com 9 manifestações. A avaliação por múltiplas fontes, essa, na verdade, né, é uma prática um pouco mais avançada, eu diria assim, né, de avaliação de desempenho, né? Não é necessário que todas as organizações pratiquem um processo 360 graus, mas é interessante você fomentar o diálogo entre pares, né? No sentido de receber um feedback sobre os pontos que você realizou, né? Realizou bem ou não realizou tão bem, para que essa informação ela sirva como base para o seu desenvolvimento profissional, né? E plano de carreira, as organizações aqui têm um percentual menor aí de planos de carreira estruturados. Então, a gente vai discutir agora na sequência o que são, né, esses elementos, quais são esses, como a gente pode trabalhar esses elementos de uma forma um pouquinho mais estruturada. Vocês estão vendo aqui a nossa apresentação? Modelo de gestão de pessoas? Sim? Beleza. Então, lembrando que o nosso tema principal é pensar como que a gente vai reforçar o engajamento, né, e a retenção dos profissionais, né? De um lado, eu tenho que manifestar bem os meus valores, propósito, né, proposta de valor, mas do outro lado, eu tenho que ter também bons sistemas de gestão de pessoas. E uma parte desses sistemas se dá pela modelagem do que a gente chama de um modelo integrado de gestão de pessoas, que explicita as oportunidades de carreira dentro das organizações. Aqui a gente está projetando a imagem, né, de um modelo. Esse modelo de gestão de carreira ele foi principalmente desenvolvido pelo professor Joel Dutra, da Universidade de São Paulo, né, mas ele foi construído a várias mãos. Em determinada ocasião, o professor Joel, junto com a professora Maria Tereza Fleury, também da USP, reuniu pesquisadores em gestão de pessoas de várias universidades do país para discutir um modelo que permitisse, né, uma atuação mais integrada na gestão de pessoas, né? Um modelo que permitisse responder a questões de recrutamento e seleção, né, a perfil de recrutamento e seleção, né, a regras de carreira, a regras de desenvolvimento, a parâmetros para avaliação, para remuneração. E, ao final, né, de um grupo de trabalho, a gente chegou no modelo com essa configuração, em que a gente tem 3 grandes componentes. O primeiro componente é a trajetória de carreira, né, que ela explicita as diferentes naturezas de trabalho existentes dentro da organização. Então, aqui, só um exemplo, né, tem uma organização que tem 3 trajetórias profissionais, uma administrativa, uma de relacionamento e uma de natureza mais técnica, e uma trajetória de gestão, né? O reconhecimento dessas trajetórias ajuda a orientar as pessoas no seu desenvolvimento, porque as pessoas tendem a se desenvolver profissionalmente dentro de uma mesma natureza de trabalho. O segundo elemento do modelo são as competências. Competência aqui entendida como entrega, como contribuição, como realização, né? Então, por exemplo, nesse exemplo, a organização aqui ela está manifestando que uma das entregas esperadas, né, para os profissionais é que elas fazer acontecer, né? Que elas entreguem naquilo que está ao seu alcance, né? Uma outra entrega é que elas cooperem, trabalhem de uma forma colaborativa, né? Isso para qualquer profissional da organização. Mas se ele tiver uma trajetória administrativa, além disso, ele tem que prover suporte às demais áreas da organização naquele tema. Então, por exemplo, se eu sou de finanças, eu vou ter que prover suporte sobre o tema finanças para as outras áreas da organização. Se eu sou do RH, eu vou ter que prover suporte sobre gestão de pessoas para as outras áreas da organização. Uma pessoa de relacionamento, ela tem que construir, né, e mobilizar redes de relacionamento, o pessoal técnico desenvolver soluções técnicas e assim por diante. Então, esse é o segundo elemento do modelo que ajuda a organização a explicitar o que ela espera de cada profissional em função da natureza de trabalho em que esse profissional está alocado. O terceiro elemento, né, são os níveis de complexidade, né, que para pessoas como eu, que vim da área de remuneração, é o principal elemento de qualquer modelo de gestão de pessoas ou de gestão de carreira. Os níveis de complexidade, basicamente, eles explicitam o que eu espero das pessoas conforme o seu nível de desenvolvimento e maturidade profissional. Muitas organizações têm nas suas estruturas de cargo critérios como a analista júnior, pleno, sênior, tem esse tipo de nomenclatura. Mas não são todas as organizações que têm uma definição clara do que elas esperam em cada um desses níveis de trabalho. Então, os níveis de complexidade servem para você declarar, né, para a organização
o que você espera de atuação em cada um desses níveis. Mas a importância, né, de você declarar esses critérios é justamente porque, a partir desse momento, você usa os critérios de gestão de pessoas para comunicar para as pessoas, né, e para a organização o que é importante para a organização, você instrumentaliza, né, a liderança da organização para orientar as pessoas no seu processo de desenvolvimento, e você dá para cada profissional a possibilidade também de assumir a gestão, né, da sua carreira, né, o protagonismo do seu desenvolvimento, já que as regras estão claras, né, e serve como uma base aí para esse diálogo continuado entre profissional e liderança. Então, um dos aspectos importantes, né, é a gente explicitar esse modelo de gestão de pessoas. E o segundo aspecto importante, né, é como esse modelo ele vai ganhando vida, né, na prática organizacional. E ele ganha vida a partir da aplicação de uma série de rituais, né? Aqui é só um exemplo, não necessariamente precisaria caminhar, né, com esse modelo, mas algumas organizações elas aplicam o modelo de gestão de pessoas, tendo como um dos seus componentes principais um processo de avaliação, acompanhamento de desempenho, né? Então, primeiro, né, na competência lá, fazer acontecer. Eu preciso ter uma descrição, né, operacional dessa competência. Essa descrição pode estar, inclusive, especificada para cada nível de trabalho, para cada nível, né, de desenvolvimento profissional. Mas o objetivo aqui é a gente minimizar a subjetividade, né? Se eu falar assim, olha, vou avaliar a pessoa em fazer acontecer. Cada um vai entender do seu jeito, né? Agora, se eu disser que fazer acontecer significa se a pessoa obteve resultados, né, naquele trabalho que ela está realizando, se ela analisou eventuais desvios, se ela propôs correções de rumo, né, já tem um olhar mais concreto, né, sobre a expectativa de atuação do profissional. Então, a partir desse olhar mais concreto, né, tanto a pessoa, né, quanto, né, um par ou o seu gestor podem orientar a pessoa em relação à sua atuação, né, o quanto que ela está entregando, né, está entregando plenamente aquilo que eu espero dela, o quanto que ela está em processo de desenvolvimento ou consolidação naquele conjunto de entregas, né, o quanto que ela está superando, né, está extrapolando a cadeira na qual ela está inserida. Então, esses rituais de análise de desempenho vai permitir com que a gente observe, né, como cada pessoa está, né, em relação ao seu nível de cargo, ao seu nível de trabalho, se as pessoas estão evoluindo ao longo do tempo, porque mostra que as ações de desenvolvimento sugeridas pela organização estão fazendo efeito, né? E se eu tenho que pensar em ações de desenvolvimento para consolidar a pessoa ainda no nível de carreira em que ela está atuando, ou se eu tenho que fazer ações de desenvolvimento para se preparar para um nível de carreira mais elevado, né? Então, esse é um exemplo de aplicação prática, né, do modelo de gestão de pessoas. Um outro exemplo, né, é que a gente percebe que existe uma alta correlação, né, isso a gente percebe em pesquisas, né, na nossa área de remuneração, entre desenvolvimento profissional e remuneração, e valorização dos profissionais. Então, na medida que eu tenho uma leitura, né, clara do grau de desenvolvimento das pessoas e como elas estão evoluindo, eu tenho elementos também para decidir se ela é merecedora de reconhecimento na estrutura salarial. Então, a gente vai discutir, né, ao longo da trilha também, esses regramentos, né, assim, como que eu apuro, né, o processo de desenvolvimento das pessoas, mas como eu uso essa informação também para reconhecimento salarial, né? Tem alguns cuidados que eu tenho que ter aqui nesse processo. Um deles, né, inclusive, é o controle da massa salarial, né? A gente sabe que massa salarial é um componente importante de custos de qualquer organização e ele precisa ser gerenciado com muito carinho, né, com muito cuidado. E, além disso, a gente vai discutir também ao longo da trilha a questão da própria estruturação da tabela salarial. Então, quais são boas práticas, né, na definição dessa tabela salarial, né, se eu vou trabalhar com uma faixa aberta, ou se eu vou ter steps salariais, ou degraus salariais, né, se eu trabalho sobreposição entre faixas, enfim, essa amplitude da faixa são algumas questões que precisam ser discutidas, né, quando você concebe uma estrutura salarial. Ou seja, né, durante a trilha, a gente vai trabalhar basicamente explorando, né, um modelo de gestão de pessoas, né, um modelo que seja integrado de gestão de pessoas, que ao mesmo tempo, né, comunique para os profissionais o que a organização espera das pessoas em função da sua estratégia, dos seus valores, dos seus objetivos, mas também permita, né, servir como referência para um bom processo de recrutamento e seleção, para o processo de análise de desempenho e para as decorrências desse processo, que é trabalhar efetivamente o desenvolvimento, a carreira, né, e o reconhecimento dos profissionais. Então, esse é o nosso desafio durante a trilha. Já vou para um encerramento aqui da nossa fala,
para, na sequência, a gente abrir aqui um espaço para perguntas, enfim, para um bate-bola. Mas aqui é muito mais uma dica final, né, para vocês que estão numa fase ou de estruturação, né, desses processos de gestão de pessoas, ou até de análise crítica desses processos, né? A gente sugere um olhar, né, pautado em 5 grandes elementos, né? O primeiro aspecto é que esses critérios de gestão de pessoas precisam estar alinhados à estratégia organizacional. Né? Tem alguns autores que falam de integração vertical, né? O modelo de gestão de pessoas integrado verticalmente com a estratégia da empresa e ajudando, né, a traduzir essa estratégia, a disseminar essa estratégia, a mobilizar as pessoas na direção dessa estratégia. Então, por isso que a gente não acredita, por exemplo, num modelo de gestão de pessoas que possa ser padrão e aplicado em qualquer organização. Isso não funciona, né? Eu tenho que ter um modelo que esteja casado, né, com a realidade da minha organização especificamente, né? Na palestra, no videozinho, né, do caso da Patagônia, eu acho que ele traz um exemplo muito bacana, assim, que ele faz um contraponto entre a Patagônia e a Riot Games, né? Então, são 2 empresas que atuam na mesma região, estão situadas na mesma região, mas que têm valores, têm dinâmicas, têm formas de atuação completamente diferentes, né? E se eu pego um profissional de uma empresa e coloco na outra, a pessoa vai sentir um ET ali naquele contexto. Ela não vai se identificar com aquele contexto. Então, é importante que o primeiro ponto é reconhecer quais os diferenciais, como funciona a minha organização e trazer isso para dentro da gestão de pessoas. O segundo elemento é a consistência técnica, né? Isso a gente vai explorar bastante durante a trilha, né? O que é carreira, o que é desenvolvimento, o que é remuneração, né? O que é avaliação de desempenho, e quais são os elementos que dão suporte, né, tecnicamente para esses modelos. Um terceiro elemento é a viabilidade financeira, né? Como eu comentei há pouco, massa salarial, né, remuneração, é um importante componente de custos de qualquer organização, né? E o pior, se eu aumento massa salarial, né, amanhã eu não consigo reduzir, pelo menos eu não consigo reduzir com facilidade. Então, eu tenho que ser conservador na gestão da minha massa salarial, eu tenho que ter alguns cuidados aí em relação à viabilidade financeira. E um outro aspecto fundamental também é o quanto que o modelo é defensável juridicamente. Eu tenho um colega que é diretor, né, de gestão de pessoas de uma grande organização, e ele sempre diz que o profissional de RH tem que andar de mãos dadas, né? De um lado com o financeiro, do outro lado com o jurídico, né? Então, a gente não pode, né, principalmente quem trabalha com remuneração, dar qualquer passo, né, sem consultar essas 2 outras áreas, né, que tem que trabalhar de uma forma cooperativa com a área de gestão de pessoas. E, finalmente, né, que seja um modelo politicamente legítimo, politicamente aceito. O que a gente quer dizer com um modelo politicamente legítimo? É aquele modelo que faz sentido, né? Faz sentido para a organização, porque ajuda a mobilizar as pessoas na direção da estratégia e ajuda a você engajar e reter os profissionais que você quer reter, né? Faz sentido para a gestão, né? Porque ajuda a instrumentalizar a gestão no desempenho do seu trabalho, e faz sentido para as pessoas também, porque ajuda as pessoas a potencializar o seu desenvolvimento, a sua contribuição para a organização. Então, se vocês estiverem nessa fase, né, de análise crítica em relação aos seus processos de gestão de pessoas, a minha sugestão é que façam um balanço, né, dessas práticas a partir dessas 5 dimensões. Bom, pessoal, basicamente é isso que a gente trouxe aqui como uma fala aqui inicial, né? E a nossa ideia agora, a partir de agora, é a gente interagir com vocês, né? Verificar quais são as dúvidas, questionamentos, né, as contribuições. Aí eu passo a bola de novo para a Marina, que vai capitanear esse processo, da Marina. Isso, Hipólito, obrigada. Obrigada pelas informações. Quanta informação rica, quanta coisa. E aí tem algumas perguntas. Por enquanto, a gente vai abrir perguntas sobre a temática. E no segundo momento a gente vai explicar sobre a trilha, como que vai ser a entrada, quais são os prazos. Eu vi que a Mariana perguntou se a trilha vai ser no segundo semestre. Vai, Mariana. A gente vai passar as datas certinhas, mas começa no dia 15 de agosto. Tem um comentário da Carla, aqui, Hipólito, que ela mandou lá no começo. Uma grande dificuldade na gestão de pessoas é equilibrar que os colaboradores e colaboradoras mantenham compromisso sem a cobrança. Fazer com que se sintam responsáveis pelo compromisso e comprometimento. Que desafio. Uhum.
Não, a primeira coisa que eu pensei é que nos projetos que a gente trabalhou, muitos colocam uma das competências a questão de assumir responsabilidade, que é exatamente isso, que as pessoas, as empresas, né, as organizações, elas sentem mesmo essa falta de compromisso e de a pessoa pegar para si a responsabilidade por aquilo, e mesmo sendo um júnior, que é uma atividade, como um processo, como uma área, a gente vê muito isso. Um dos elementos que a gente tem debatido é colocar no modelo, pelo menos no começo, porque aí as pessoas olham e veem que isso é uma cobrança mesmo da organização, isso é uma mensagem importante, e trabalhar ali também com os gestores, né? Mas é um ponto difícil mesmo. Dentro da pergunta, acho que é provocador, né? Mas a gente lê aqui cobrança como se fosse algo negativo, e não necessariamente algo negativo. Assim. O primeiro ponto é a gente explicitar, né, como foi comentado, qual que é a expectativa que a organização tem sobre a contribuição das pessoas, né? E as pessoas se apropriarem disso, né? Então, se as pessoas saberem, né, souberem quais são os desafios, qual que é o seu papel, né? Como ela influencia na entrega do todo, né? Eu acredito que elas vão assumir essa responsabilidade, elas vão trazer para si essa responsabilidade. Eu não vou precisar ninguém estar aqui buzinando na minha orelha para dizer o que eu preciso fazer, porque isso já está, de alguma forma, negociado, né? Agora, né, se a pessoa ela não está contribuindo, né, claro que eu preciso sinalizar isso para a pessoa, né? Pode ser o gestor, ou pode ser um par, pode ser a própria equipe, né? Depende de como eu organizo o meu trabalho, né? Mas se a ausência, né, de dedicação de um determinado profissional está prejudicando a entrega da organização, isso tem que ter se posto na mesa de alguma maneira, né? Até para que se busque alternativas, caminhos, né, para suprir essa não colaboração, né? Eventualmente a pessoa está com alguma questão pessoal, né? O próprio grupo fala, puxa, vamos deixá-la mais de quietinho agora nesse momento, a gente vai assumir um pouco de esforço adicional para entregar o que precisa ser entregue, mas essas questões precisam emergir, né? O problema, acho que principal, é quando essas questões elas não são discutidas, né, de uma forma mais aberta, né? Então as pessoas ficam frustradas porque a outra não está entregando, né? A outra também fica frustrada com ela mesma porque não está conseguindo exercer o seu papel direito, né? E fica todo mundo chateado, né? Então a questão é quanto mais eu explicitar, né, esses papéis, essas entregas esperadas, né, mais fácil fica esse diálogo, né? E um diálogo voltado para o desenvolvimento, né? Voltado para a geração de resultados. Olha, tem mais uma, Nath, tem mais uma pergunta. Para nós do terceiro setor, o engajamento está muito alinhado ao propósito e às questões relacionadas às causas. Mas por conta da urgência da causa, existe uma perversidade relacionada, por exemplo, ao excesso de trabalho. A vergonha de falar de questões psicológicas, etc. Gostaria que eles falassem um pouco mais sobre. Tá bem, a Ju Lombardo mandou. Está bem conectado também com a fala da Mariana, do ITDP. Ela fala sobre, acho que a dificuldade para gerir pessoas do terceiro setor é o fato de poucas pessoas na equipe e acaba tendo que lidar com atividades diversas que nem sempre estão no seu escopo de trabalho. Perfeito. Quer falar? Não, pode falar. Só depois eu vou falar do ponto de segurança psicológica. Tá. Em relação à causa, o meu doutorado foi sobre esse tema, né? Assim, quais são as recompensas, né, que as pessoas podem retirar, né, dessa relação de trabalho, né? Eu comparei pessoas que atuam em organizações do mercado e organizações do terceiro setor, né? E vi que uma das recompensas, né, mais fortes para o pessoal do terceiro setor é justamente a causa, né? Então, a causa, né, tem um grande efeito de mobilização sobre os profissionais, né? Agora, entendo, né, que são organizações que toda organização tem recurso escasso, né? Mas essas organizações, né, têm ainda mais recursos escassos e muitas vezes isso leva a uma sobrecarga de trabalho, né? Mas, mais uma vez, né, assim, acho que diante dessas situações, acho que é importante a gente discutir se o trabalho está sendo bem distribuído, né? Se de fato eu estou provocando as pessoas do seu desenvolvimento, eu estou alocando elas simplesmente em trabalhos operacionais, e o quanto esses trabalhos, de uma forma sistêmica, né, têm levado a você a alcançar o seu propósito. Eu acho que tem um ponto relevante, né, é que que está associado justamente a essa questão do reconhecimento do desenvolvimento profissional, né?
muitas vezes as organizações elas focam a energia das pessoas para entrega de curto prazo, né? Então, para atingir uma meta, por exemplo, né? Então, essa entrega, em geral, ela é focada com base no esforço, né? Então, eu suo aqui para entregar aquilo que a organização está me pedindo, né? Mas, se essa é a minha resposta diante de um desafio, né, eu sempre vou estar respondendo por meio de esforço, né? Porque eu não estou melhorando meus processos, eu não estou melhorando a forma como a organização atua. Então, o grande desafio de vocês não é que em determinados momentos eu não tenho que apagar incêndio, né? Eu tenho que me esforçar para gerar entrega, né? Mas eu tenho também, né, que pensar por que eu não estou conseguindo entregar o que eu preciso entregar, né, de uma maneira menos estressante, né? Será que eu não consigo melhorar o meu processo, né? Distribuir o trabalho de uma outra forma, introduzir tecnologia, enfim, pode ter algumas pequenas ações, né, que fazem com que aquele trabalho, aquele volume de trabalho, né, ele seja minimizado no futuro. E eu consiga, de fato, né, alocar todo esse potencial das pessoas, né, para trabalhos mais elaborados, né, que estejam mais associados à própria natureza da organização, à finalidade da organização e à própria causa, né? Mas, de alguma maneira, a gente vai procurar também explorar isso com vocês, mas gostei bastante da provocação. Eu só ia comentar do ponto ali de, né, vergonha de falar de questões psicológicas, a gente não vai falar disso na trilha, né, de segurança psicológica, mas na empresa que eu estou, né, da DP6, a gente está conseguindo ter um espaço para as pessoas conseguirem falar, mas foi um processo longo, e a gente traz muitas pessoas para falarem sobre. Então, a gente dá palestras sobre, por exemplo, esses dias foi sobre autismo na fase adulta. Então, aí a gente abre para conversar sobre. Então, acho que as pessoas... É uma empresa de tecnologia, né, que eu trabalho, de marketing digital. Então, a gente tem muitos jovens, e ainda com a pandemia, tudo ficou muito mais pesado. Então, a gente tem feito essas rodas de conversas, eu acho que a cada 2 meses, 3 meses, e está surtindo efeito, assim, porque a gente tem percebido que as pessoas vêm falar mais, tanto com a RH, como com outras pessoas, com os líderes. E a gente ali, né, eu sou BP ali, a Blenda que está aqui também, e a gente é BP da operação, as pessoas vêm procurar a gente também, e a gente tem tutores ali, que são mentores. Então, cada pessoa tem um seu mentor, e eles estão realmente trazendo. Então, acho que começar pequeno, assim, falando, conversando, trazendo alguém de fora, eu acho que ajuda neste ponto específico. Não que a gente vá falar na trilha, mas só para trazer um exemplo aqui. Aqui tem uma pergunta da Roberta. Isso, tem uma pergunta da Roberta aqui, da Waldorf Santos. Em uma associação sem fins lucrativos, onde os processos não estão estruturados e a empresa está em fase inicial, como fazer um plano de cargos e salários sem saber como será o futuro? A gente teve um participante no ano passado que foi exatamente isso, igual a Roberta. Ele estava começando, eu acho que ele tinha 3 pessoas, né? E eles estavam repensando tudo. Ele conseguiu fazer um plano bem legal, obviamente, né, não sabendo como será o futuro, mas imaginando o que eles queriam. Então, a gente falou para ele, pense no ideal e depois você vai conseguir adequando, porque o que o Hipólito trouxe dos eixos, das competências, dos níveis, a gente consegue tanto numa empresa grande como numa pequena. E aí você vai adaptando ali, e às vezes quando começar a crescer, você inclui ali um nível de carreira a mais, ou você diminui. Eu acho que é bem flexível e dá para a gente conversar bastante, né? Eu acho legal a provocação, né? Porque, Roberta, saber como vai ser o futuro a gente não sabe mesmo, né? Nunca vai saber, né? Assim, a ideia, né, é que esse critério de gestão de pessoas ele seja uma base para que esse diálogo aconteça, né? E ele vai sendo, esses critérios vão sendo reformulados, né, melhorados também ao longo do tempo. Eu não preciso começar, né, com um modelo super elaborado. Aliás, né, mesmo em grandes organizações, a gente não sugere um modelo super elaborado, a gente sugere algo que seja simples, intuitivo, né, fácil de ser colocado em prática. Mas organizações que estão começando, né, começar com uma estrutura simples, né, que permita o diálogo em torno do desenvolvimento dos profissionais, e na medida que a sua organização também vai amadurecendo a sua reflexão, né, sobre os seus valores, né, sobre como ela deve se estruturar, né, sobre onde ela vai centrar foco, você também vai aperfeiçoando, né,
esse plano de cargos e salários, esse modelo de cargos e salários. Mas o que eu queria dizer aqui é que, muitas vezes, as pessoas, quando se fala de cargos e salários, ela imagina, né, trilhas definidas onde já está pré-especificado onde as pessoas vão passar. Então, assim, para eu chegar na posição tal, eu preciso ter essa experiência, depois essa, depois aquela, depois essa aqui, aí eu chego lá, né? Isso não é um plano de cargos e salários, né? Isso não vai funcionar em lugar nenhum, né? Um plano de cargos e salários, né? Ele vai delimitar, assim, olha, como que eu ocupo um determinado espaço dentro da organização, né? E a organização ela vai se apropriar disso de uma forma dinâmica, né? Então, se eu estou crescendo, por exemplo, eu vou ter mais oportunidades de desenvolvimento, as pessoas vão crescer mais rápido, né? Se eu sou uma organização que está estagnada, né, não tem crescimento, né, as pessoas vão crescer mais lentamente, ou eu vou ter algum tipo de turnover para gerar oportunidade para as pessoas. Então, o modelo ele pode ser aplicado, né, em diferentes contextos, como a Nath colocou, né, mas é extremamente importante, né, que ele seja já pensado, né, considerado o seu momento, né, a maturidade da sua organização, e que ele seja um modelo dinâmico, vivo, né? Então, hoje, talvez você comece com um determinado formato, amanhã a sua organização vai amadurecendo e você vai revisitando esse formato também de uma forma ágil, dinâmica, flexível. Isso faz parte do nosso dia a dia hoje. Mas obrigado pela pergunta. Obrigada, Hipólio. Obrigada, Nath. Tem mais uma pergunta da Mônica, mas da Ju Lombardo mandou antes. Como os instrumentos e processos de gestão de pessoas facilitam ou não aspectos relacionados à diversidade? Por exemplo, o conceito de meritocracia atualmente é muito questionado. Uhum. De fato, pessoal, assim, o modelo de gestão de pessoas, ele deve incorporar os valores da organização, né? Agora, se eu tenho, né, um ideal, né, de diversidade, e hoje as organizações entendem que a diversidade é fundamental, né? Não só para que as organizações exerçam também seu papel social, mas porque isso gera diferentes olhares sobre as oportunidades, diferentes formas, né, de enxergar a realidade e respostas mais adequadas, né? A diversidade precisa, de alguma forma, estar presente também nas práticas de gestão de pessoas, né? A ideia de meritocracia, né, de fato, né, a palavra meritocracia ela foi e vem sendo muito questionada, né, ultimamente, né? Agora, se eu penso num processo, né, de reconhecimento do profissional na carreira, né, de alguma forma ele tem que estar relacionado às entregas, às realizações dos profissionais, né? Não quer dizer que eu não possa ter mecanismos, né, para tentar colocar todo mundo no mesmo barco, né? Mecanismos de desenvolvimento, né, de suporte, né, de onboarding das pessoas que vêm de situações menos favoráveis, para que elas também se insiram nessa dinâmica organizacional, né? E que possam também usufruir desse movimento de crescimento organizacional e crescimento do seu próprio potencial. Eu acho que esse que é o grande desafio, né? Você ter elementos que ajudem a pessoa a exercitar todo o seu potencial, né? Mas respeitando também o seu momento, né? E a sua capacidade de contribuição. Só dando o exemplo, né, da DP6 também, a gente tem um programa de trainees, que são pessoas a maioria tem 25 anos até 29 e que não tiveram oportunidade de estudar em ensino superior. Foi um ano e meio, não, foi ano passado, 14 pessoas entraram, a gente tem, né, todo o plano de carreira, todo certinho, estruturado, enfim, e o que a gente fez muito e faz até hoje, a gente fez um plano de 1 ano para essas pessoas, com treinamento e desenvolvimento interno, colocou mentoria, até na trilha a gente convida a Sueli trabalha comigo e com a Blenda na parte de diversidade, e ela conta um pouco sobre essa experiência. Eu acho que, assim, foi um comecinho, óbvio, mas eu acho que deu certo. Hoje, dessas 14 pessoas, 10 já estão em projetos, atuando mesmo como consultores. Então, a gente acredita que é um case de sucesso aí, a gente pode trazer com mais... A gente pode mostrar para vocês como que foi esse treinamento, mas realmente foi intensivo, assim, a gente sabia que, obviamente, as pessoas não entrariam como alguém que saiu da faculdade e que tem 18 anos, mas a gente fez todo um plano e deu certo, está dando certo.
Aqui outra pergunta. Próxima pergunta. Da Mônica, do Fundo Brasil. Uma dificuldade no plano de carreira nas organizações são as equipes enxutas, com poucas posições do ponto de vista hierárquico. Ainda que existam um plano de carreira estruturado, não há muitas posições a que se possa ascender. Ou o colaborador está em um projeto específico que não implica em ascensão hierárquica. Quais oportunidades de motivar empregados a buscar desenvolvimento pessoal nessa situação? Perfeito. Excelente pergunta, Kim. Mônica, obrigado pela pergunta, Mônica. Posso começar? Pode. Bom, pessoal, quando se pensa carreira, né, a reflexão inicial, né, a analogia inicial, normalmente é pensar em crescimento dentro da estrutura organizacional, né? Provavelmente é por isso que a Mônica traz essa pergunta, né? Que a gente sempre foi habituado, né, a pensar a carreira como uma sucessão de caixinhas na estrutura, né? Então, hoje eu sou sênior, amanhã eu viro especialista, ou viro gerente, né? Depois viro diretor, presidente e assim por diante. E já há algum tempo, né, as organizações foram percebendo que isso traz um problema sério, né? Por quê? De um lado, a tendência das organizações para responder às expectativas de reconhecimento das pessoas é criar mais caixinhas, né? Então, eu vou criando caixinha na minha estrutura organizacional, e quando eu penso sobre boas práticas de gestão, né, eu vejo que o movimento é o contrário, é de reduzir caixinha, né, de trabalhar estruturas cada vez mais horizontais, mais colaborativas, né, o que reduz o número de caixinhas na estrutura. Então, as coisas não casam, né? Por isso, né, que há algum tempo, né, né, a teoria, os pesquisadores, foram separando essas duas discussões. Uma coisa é a estrutura organizacional, e a estrutura organizacional ela é movediça, ela é dinâmica, né? Outra coisa é a carreira, né? A carreira precisa de uma estrutura mais estável, né? Porque ela que baliza esse compromisso que as pessoas estabelecem junto com a organização, né? Então, primeiro, vamos separar essas duas dimensões, né? E aí, pensando sobre a possibilidade de desenvolvimento de carreira, né? Eu posso ter 2 braços, né, nesse meu desenvolvimento de carreira, ou 3 braços nesse meu desenvolvimento de carreira. Posso ter um braço de gestão, que é onde normalmente o pessoal percebia espaço de desenvolvimento, mas em organizações com uma alta pegada técnica e complexidade técnica, eu posso ter o meu desenvolvimento também na linha técnica, né? Posso ter espaço para um especialista, né, um consultor interno, né? Pessoas eventualmente com grau de responsabilidade, contribuição e colaboração, né, para a organização, equivalente a um nível executivo. Algumas organizações, né, do terceiro setor que trabalham por projetos, né, acho que uma boa parte de vocês trabalham por projetos, tem muitas vezes pessoas, né, que são reconhecidas no seu campo de saber, né, nacional e internacionalmente, tocam projetos altamente complexos e não querem ter uma cadeira, um assento, né, na estrutura formal dentro da organização. Então, é possível, né, você desenhar modelos de carreira que também abracem esse perfil profissional, né? Desde que, acho que aí é uma condição, desde que exista complexidade organizacional para isso. Mas questão bastante provocadora mesmo, Mônica, obrigado. E acho que tem uma, Marina, que vai te dar um gancho para falar sobre a estrutura das aulas também. Da Jessie. Forte, né? Estão no momento propondo para o Conselho a revisão da tabela salarial, cargos e salários, acredito que será muito interessante fazer a trilha. E até mesmo também ter um apoio de consultoria. Vocês também fazem esse tipo de trabalho para associações? Sim, fazemos, mas eu vou passar, acho que a bola para a Marina, não sei, vou abrir primeiro se alguém tem mais pergunta, mas se não tiver, porque ela vai comentar como que está a estrutura do curso, e tem uma parte de mentoria com a gente. Então, acho que vai ajudar bastante você, viu, Jessie? Isso, Nath. Eu vou puxar agora para a gente entrar na parte da trilha. Se caso tiver mais alguma pergunta sobre conteúdo e parte técnica, a gente também abarca depois. Vou mostrar para vocês como está o formato da trilha. A gente está nessa primeira fase aqui, que é a fase da Masterclass. Então, primeiro contato com o tema, tanto para quem está na rede, para quem também não está na Symbiosc,
conhecer os especialistas, conhecer o que vai ser abarcado, né, dentro da trilha. Aqui, entre esses 2 pontos, tem o processo de inscrição e de seleção. São 25 vagas para a trilha, então são vagas restritas. São 2 pessoas por organização. A gente sempre pede que tenham pessoas que participem, tenham tomada de decisão, tenham cargos que tenham essa liberdade de tomar decisão, criação de projeto de melhoria. Ainda mais nesse caso, né, que é um projeto complexo, que pensa a estrutura da organização. Se for alguém que não tem essa liberdade, né, é mais um empecilho para realmente a melhoria e o projeto sair. O primeiro passo é o onboarding. Então, a gente tem um primeiro contato com vocês para falar sobre a trilha, como que vai ser, acessar. Tem um material online com videoaulas, com textos, artigos, e aí vocês vão ter acesso a esse material, a entrar no site. Então, tem o onboarding inicial. A primeira fase são 4 encontros. Então, a gente fala que é a sensibilização para o tema. Então, Nath e Hipólito vão trazer o tema, aprofundar tudo isso que eles passaram dentro dessas caixinhas. Então, vão ser 4 encontros. E na segunda fase, tem o desenho do projeto em si, que aí são 5 encontros. Então, como que vai ser o projeto, o desenho do projeto. E é legal que, como tem 25 organizações, tem esses passos também de criação do projeto, entendendo, nossa, como que você está fazendo? Quais são suas dificuldades? E essa troca fica muito rica. A gente viu isso nas trilhas anteriores, como esse desenho de projeto, não sozinho dentro da organização, mas em conjunto também dá diversidade e ajuda a desbloquear coisas que às vezes seriam muito mais difíceis sozinhos. Então tem essa segunda fase, que são 5 encontros com o desenho do projeto, e a terceira fase é a mentoria. Então, e aí são mentorias com a Nath e com o Hipólito de forma individual, que mesmo que a gente faça o desenho do projeto, né, às vezes tem algumas especificidades de cada organização, e aí eles vão conseguir olhar individualmente para cada caso e ajudar na implementação. Então, essa é a parte faseada. E até, antes de passar para as dadas, queria saber se tem alguma dúvida sobre o formato e estrutura. Acho que por enquanto não, né? E se tiver, vocês vão mandando aqui, eu tô de olho. Sobre as datas, então a gente vai abrir inscrição hoje. Por enquanto, a gente não vai divulgar para fora ainda da Masterclass. Vamos divulgar no grupo do WhatsApp da Symbiosc e no grupo da Masterclass. Eu vou mandar o grupo da Masterclass aqui para quem não entrou, e a gente vai dar prioridade para quem está na Masterclass, e a gente vai mandar o link de inscrição. Inicia agora e finaliza para o final do mês de julho, e o resultado sai na primeira semana de agosto, das 25 organizações selecionadas. Os encontros são às terça-feiras, das 9 às 11 da manhã, e começam no dia 15/8 e acabam no dia 24/10. E aí tem dentro, e essa data aqui são dentro da primeira fase e segunda fase. A terceira fase, que é a mentoria, vocês marcam individualmente, a partir da demanda e agenda, né? Então, essas são as datas da primeira e segunda fase da trilha. Vi que tem algumas mensagens. Isso, os encontros são online e síncronos. E aí tem os materiais online que você pode acessar, e esse material também está aberto para outras pessoas da organização. Então, é legal que participam 2 pessoas da organização dentro da trilha, mas esse material que é EAD, qualquer pessoa pode acessar. Então, se você tiver mais pessoas na equipe que também queiram sensibilizar sobre o tema, aprofundar também, podem acessar esses materiais que estão disponíveis na plataforma. E aí, enfim, se tiverem perguntas, quem quiser levantar a mão, abrir o microfone, super fiquem à vontade. Esse espaço é para a gente cuidar disso. E convido também, Nath e Hipólito, se vocês quiserem contar um pouquinho também sobre a ementa, enfim, o que vai ser abarcado, abordado. Acho que é legal também.
Eu acho que só reforçando, né, que a ementa a gente vai basicamente aprofundar essa discussão que a gente começou aqui hoje, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre proposta de valor, né? Vamos ajudá-los, né, a discutir essa questão, olha, quais são os diferenciais da minha organização, a identificar esses diferenciais, e a partir daí, como que operacionalmente, né, eu monto um plano, né, estruturado de gestão de pessoas, né? Como que eu monto eixos de carreira, por exemplo? A gente trouxe um exemplo aqui, né? Mas a gente vai procurar trazer exemplos de várias organizações, além da conceituação, né, exemplos de várias organizações para que vocês possam ter referências para pensar a sua realidade específica. Então, exemplos dos eixos, né, exemplos de níveis de complexidade, né, exemplos de competências e descritivos de competências, de alternativas, né, em termos de modelos de análise e acompanhamento de desempenho. Enfim, a gente vai procurar trazer aqui algumas referências para que vocês identifiquem aquelas que são mais aderentes ao contexto específico de vocês e que possam fazer o desenvolvimento de um bom projeto, né, sob a nossa orientação. Jessie tem uma participação? Olá, bom dia. Bom dia. Prazer em conhecê-los. Eu queria só saber, com referente às duas pessoas da organização, o indicado é que sejam duas, o ideal são duas, ou pode ser uma ou duas, só para eu entender qual que é a ideia da proposta. Jesse, a gente indica 2 pessoas, algumas organizações vão com uma, mas a gente vê até na avaliação e decorrer da trilha, e quando vão 2 pessoas, elas criam, enfim, tanto um apoio para criar o projeto, quanto também de ter mais companhia, enfim, para também trazer para a organização as mudanças. Então, a gente percebe também que é valoroso estar em 2 pessoas. Mas caso não tenha 2 pessoas, a gente Não, só estou pensando aqui não é eliminatório. porque como nós temos uma equipe muito enxuta, não sim. sei se eu consigo, porque é complicado, né? E a ideia é ter uma, né, no curso e outra para a gente se revezar, assim, mas não é então obrigatório, dá para ser uma pessoa, no caso. Isso, a gente tem algumas organizações que participam com uma, Tá. e não é eliminatório, não. Tá bom, obrigada. De nada. Pessoal, até dando uma mensagem aqui para todos e todas, né? Assim, sempre que vocês puderem, né, colocar mais de uma pessoa, né? Acho que é interessante pela própria possibilidade de diálogo depois, né? Porque você sai dali, né, com ideias, né, com possibilidades que talvez, provavelmente algumas vocês nunca pensaram, assim, puxa, isso aqui se aplica ou não na minha organização. Então, ter um interlocutor, né, que recebeu o mesmo aporte de conteúdo pode ser muito interessante, né? E também aproveitando esse espaço como um espaço de formação, né, do conhecimento dentro da organização, para que depois vocês tenham uma atuação, vocês vão ter uma atuação importante no sentido de disseminar, né, de comunicar, de explicar o regramento. Então, é sempre mais interessante quando você tem mais de uma pessoa. Mas entendo plenamente, Jéssica, assim, se no seu contexto, né, isso não é viável, né, ok, isso não vai impedir sua participação, né, e nem a absorção de conteúdo. Tô animadona aqui, viu, gente? Muito legal. Tá vindo num momento muito estratégico aqui da organização. Então, tô no começo aqui desse desafio na ASA, vai fazer 1 ano e a gente está justamente nesse tempo, né, de propor essas novas, desde avaliação de desempenho, de novo olhar aí, né, para esse encarreiramento. Então, acho que vai ser, assim, muito estratégico, muito bom. Estou muito contente de estar nesse timing aí da organização. Que bom. A gente fica contente também, Jéssica. Espero revê-la, né, durante o desenvolvimento do programa, então. Tem uma fala que até, enfim, falando da sua inspiração, Jess, tem uma fala da Val, que participou no passado, e ela fala, assim, como a trilha foi super importante para eles o ano passado, e aí ela mandou: a participação da trilha de desenvolvimento e remuneração permitiu que, ao longo de 7 encontros, utilizando uma metodologia e com apoio de especialista, chegássemos a uma entrega que havíamos adiado por muito tempo.
Não resolvemos todas as dores e dúvidas, mas notei que, ao consolidar a entrega, demos tangibilidade a uma discussão que já acontecia há muito tempo na organização, mas parecia infrutífera. Foi através da trilha que vimos o quanto havíamos avançado e amadurecido. Só não sabíamos como materializar as discussões. Então foi bem interessante, assim, como elas foram olhando para várias dúvidas que tinham, né? Então, e é super complexo, e ao mesmo tempo, como foi consolidando e a discussão foi ficando mais tangibilizável, né? E com mais estrutura. Então... Até compartilhando, assim, não é muito fácil mesmo, né? Você desenvolver esses critérios, né? E a gente procura, né, trazer não um referencial, tem um referencial conceitual por trás, e a gente vai, em alguns momentos, calçar a discussão em cima de algumas referências mais teóricas, né, conceituais, mas uma grande parte, né, da nossa interação vai ser com base em exemplos. Assim, olha, a gente teve a oportunidade, né, durante a nossa trajetória aí, de facilitar a construção de modelos de gestão de pessoas em algumas centenas de organizações, né? E organização de tudo quanto é jeito que vocês possam imaginar, né? Então, os exemplos, eles vão dando referência, assim, olha, puxa, isso aqui se aplica melhor na minha realidade, isso aqui nem tanto, né? Ajudam a materializar o conceito. Mas outro aspecto interessante é essa troca, né? Dentro da própria organização ou entre, né, organizações que vão participando do processo, né? Na medida em que cada um vai avançando no desenvolvimento do seu projeto. Hipólito, acho que as perguntas têm muito a ver com isso e imagino que vocês conversaram bastante sobre as especificidades do terceiro setor, né, das organizações, como essa questão da alta demanda, de recursos mais escassos, enfim, e é um ponto que, estando com outras 25 organizações, também traz esse espaço para discutir, ser menos sozinho, né? Muitos líderes falam, né? Como é difícil liderar e se sentir tão sozinho. E com vários desafios, que no final o vizinho aqui também do lado também está passando, né? Isso Perfeito. Você não deve sofrer com os mesmos erros, né? Cometer os mesmos erros que todos já cometeram, né? Assim, então, se já existe, né, uma reflexão mais estruturada, né? Ou se colegas, né, da turma já tiveram experiências, né? Puxa, a todo momento a gente vai convidar essas pessoas a compartilhar essas experiências, para você, olha, quais foram os caminhos, né? O que deu certo, o que não deu certo, para gerar referência, né? Massa crítica para cada um de vocês pensar na sua solução específica. Isso realmente é muito, muito rico, né? A gente acaba aprendendo demais também nesses eventos, né? Isso só reforçar, né, que a gente teve, né, eu falei que a gente teve várias experiências, né? Tivemos experiências em organizações privadas, organizações públicas, né? Mas também tivemos experiências em várias organizações do terceiro setor, né? Desde organizações maiores e mais estruturadas, né, até organizações bem menores, né? Então, como que você vai calçando, né, a sua gestão de pessoas com soluções inicialmente mais simples, né, mas que dão conta da necessidade da organização naquele momento, né? Talvez em momentos futuros ela precisa renovar aquele conteúdo, né, mas isso faz parte de um processo natural aí de amadurecimento da própria organização. Hipólito, eu até não sei se ficou, enfim, nítido para todo mundo, e é uma trilha totalmente gratuita. Então, uma mentoria dessa, enfim, acho que são valores, né? E aqui enfim, dentro da Simbiosc, a trilha é totalmente gratuita, que a Simbiosc ela é financiada pela Vamos. Então, o Instituto Humanize, República.org, Fundação Lehman, até a Joyce está aqui com a gente hoje. Que bom vê-la, enfim, aqui, querida. E então, também, para deixar para todos, não sei se eu cheguei a falar. Então, estamos 5 minutos do final. Eu queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. Eu vou deixar o meu número de telefone. 928-682. Para quem quiser me mandar mensagem no particular, se tiver mais alguma dúvida, eu posso também consultar a Nath e o Hipólito, fiquem à vontade, sempre canal aberto para quem precisar. E aí eu quero deixar uma última reflexão antes da gente partir. O que vocês têm de insight hoje? Tem alguma ideia, uma ideiazinha que foi implantada, alguma sementinha que apareceu a partir da nossa discussão hoje? E abro esse espaço para quem quiser deixar no chat também, se tiverem novos insights.
como vocês saem, para a gente fechar essa masterclass nessa manhã de quarta-feira. E a gente já... Uma musiquinha aqui para a gente... Karine falou empolgada, inspirada, empolgada. Eu vou falar, porque eu gosto mais de falar do que escrever. Fala, isso, adoro. Eu acho que eu saio com vários insights, assim, né? Primeiro, essa coisa que o universo conspira, né? Eu estava aqui com várias, falando, ai, gente, como que eu vou conseguir implementar essa avaliação de desempenho, essa tabela salarial e essas questões, né? Os desafios, né? De ter um serviço sempre assim, né? 80% do nosso orçamento é RH, né? Então, como fazer isso, né? E aí, essa oportunidade de participar de uma trilha como essa, com outras associações, com o Hipólito, a Nathalie aí, com essa expertise, eu estou, assim, agradecendo o universo aqui, que está me trazendo essa oportunidade, porque isso é muito, muito bacana, né? Quando você tem a oportunidade dessa troca, desse olhar, dessa expertise. E a ASA é um presente, é uma associação filantrópica que tem 81 anos. Né? Então, imagina, uma associação super sólida, que tem uma história super bacana, mas que precisa dessa modernidade, né? Precisa desse novo olhar, assim. Então, acho que vem num momento super bacana. E essa parte, eu não sei quem fez a provocação, mas foi muito legal, né? Do encarreiramento, é muito isso, né? Como você faz esse crescimento numa organização que tem muito operacional, né? Eu tenho a cozinheira, eu tenho, né? Então, como que você faz encarreiramento, né? E a gente sempre fez muita promoção interna, né? Então eu tenho muitos operacionais que hoje são professores e tal, isso acontece, isso é muito legal. Eu tenho inclusive egressos, né, que foram atendidos no CCA e na creche, que hoje são colaboradores, são gerentes de unidade. Então, isso é muito legal, né? Então, dá voz para esses cases, né? O técnico, né, sendo empoderado e tudo. Então, fiquei pensando, né, em tudo isso e como dar voz nisso de uma forma que esteja presente, né, que todo mundo saiba que existe essa possibilidade, né, de crescer dentro da organização e tudo isso, e que isso faz parte dos nossos valores, né, desenvolver pessoas, né, desde o nosso atendimento até que essas pessoas possam vir a ser nossos colaboradores. Enfim, desculpa, eu me empolguei um pouco. Excelente. Excelente. Obrigada, Jess. E obrigada a todos e todas. Que bom tê-la aqui. Vanessa também, que participou no passado. E na hora que eu falei, ela saiu. E que estava aqui acompanhando de novo também. E saio agradecida também pela troca, pelas perguntas. Nath, Hipólito, obrigada pela parceria. Muito bom tê-los aqui. E seguimos. Boa quarta-feira para todos. E qualquer dúvida, estamos por aqui. Quem quiser abrir o microfone para dar aquele tchau final. Obrigada, gente. Tchau. E obrigado, Marina, toda a equipe da Simbiosc. E obrigado a todos e todas por acompanhar, pela participação e pela dinâmica aqui no final. Obrigada, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada.